A paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos mais uma vez meditarmos na palavra de Deus. O Senhor Jesus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. É dos nossos corações que nós estamos buscando o Senhor nosso Deus, sempre, nesses ensinamentos e nesses últimos dias que resta para o povo de Deus na terra, ou para todo ser humano na terra. Os sinais estão aí. As pessoas não observam porque não querem, mas está diante dos nossos olhos. Quando Jesus fala no sermão profético dos seus apóstolos, explicam para eles como vai ser a sua segunda vinda, o que iria acontecer, para que antecipava antes da sua segunda vinda, o que iria acontecer, aquilo que iria antecipar, para que nós pudéssemos ficarmos alerta e vigilantes a respeito da sua segunda vinda e a sua última vinda. Segunda e última vinda. Existem pessoas por aí que ensinam que vai ter mais uma depois do anticristo. E é engraçado, né, irmãos? O anticristo está dominando, já está todo o cenário preparado, as leis já estão todas mudadas, as leis divinas já foram todas cortadas, os 10 mandamentos já foram tirados pela própria igreja evangélica, por todas as religiões, e o povo ainda está esperando que o anticristo venha depois do arrebatamento. É muita ilusão e muita falta de respeito com a palavra de Deus e com aqueles que ouvem a palavra de Deus e que quer ser salvo por parte dos pregadores. Não existe um Deus ou um Cristo que vai arrebatar uma igreja antes de todos os acontecimentos e provas e destruições na terra. Não existe. O Cristo que existe e que virá para buscar a sua igreja, virá depois de todos os acontecimentos. E o último acontecimento é esse, o anticristo, como diz o apóstolo Paulo, que já está fazendo todas as leis aí, está fazendo tudo para enganar o povo, para iludir o povo, e não tem jeito, as leis vão ser realizadas, queridos. Não tem jeito. Por mais que as pessoas, os crentes, os evangélicos, tentam mudar as coisas, falar isso, falar aquilo, lei tal não pode, e vai lá para o Congresso e faz política com eles para ver se muda, não adianta nada. Possivelmente, determinadas leis que o anticristo vai trazer, vai ser assinada em primeiro lugar dentro da própria igreja evangélica que hoje está aí. E infelizmente, daqui mais um tempo, se você ainda estiver nesse corpo físico, você vai lembrar desse velho que está falando isso aqui, ó. Bem que aquele velho falou, usado por Deus, que isso iria acontecer dentro da própria igreja. Isso vai acontecer dentro da própria igreja. Várias leis que o anticristo vai mudando, até que ele implica e ele aplica a sua própria lei, o seu próprio regime, para todos os homens na terra. O anticristo, ele vem com 2 intuitos. A primeira coisa que ele faz é quebrar os mandamentos, que já quebrou, né? E as leis divinas, que são as leis dadas por Deus lá no monte, através de Moisés. Ele deu a Moisés para que Moisés passasse aos filhos de Israel e para que Israel prosseguisse na lei por todo o tempo. Vindo Cristo, Israel se torna o Israel de Deus, as leis e os 10 mandamentos continuam perfeitamente justas e corretas e retas e dignas de toda aceitação. Pois quem não aceita a lei e os mandamentos não aceita Cristo, nem o seu Espírito, nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo, nem a sua palavra, está condenado. Não tem saída, e vou te mostrar dentro da Bíblia. Agora, o anticristo faz algo que convence a eles para ficar com uma lei que já passou, que já foi, e que eles acham que essa lei já foi, que essa lei que já passou, que já foi tirada,
também tirou as leis dos 10 mandamentos. E aí que eles pecam, aí que eles quebram os mandamentos, e aí que eles acabam com toda a eficácia do Evangelho na vida deles. Mas na vida do Evangelho, em Cristo Jesus e da sua palavra, nunca vai acabar. Então é importante que você medite na palavra de Deus. Amém? Antes de começar o texto, você, por favor, se quiser, se inscreva aí no canal para nos auxiliar. Nós estamos meditando hoje sobre o terceiro mandamento. E o terceiro mandamento, nós vamos ler aqui em Êxodo, capítulo de número 3. E no versículo de número, ou melhor, capítulo de número 20 de Êxodo, no capítulo 20, no versículo de número 7. O terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então vejam aqui que o Senhor Jesus, ou melhor, que o nosso Deus, está dando aqui a ordem dos 10 mandamentos para o seu servo Moisés, para que os filhos de Israel pudessem obedecer a ele em novidade de vida, todos os dias, desde o princípio, que os mandamentos vêm sendo quebrados, que os mandamentos vêm sendo passados para trás desde o princípio, quando Deus dá a Adão o direito de gerar, faz para ele uma companheira e dá a ele o direito de encher a terra. E Adão, quando vai fazer isto, já faz com os mandamentos do Senhor quebrado, negado. Ele já não obedece o Evangelho quando o Senhor disse: não toca no fruto, não coma. O que ele faz? Ele faz isso aqui. Quebra esse mandamento em vão. O que ele fez foi em vão, quebrou o mandamento do Senhor. O nome do Senhor para Adão se tornou em vão. O que ele faz para o Senhor ficou em vão. O que ele continuou trabalhando para o Senhor fazendo, a terra passou a produzir espinhos e abrolho e toda essa devassidão de destruição que está aí hoje, desde o primeiro homem que foi o Adão. Daí para cá, o que Deus faz? Deus requer, ou Deus busca uma restauração para o seu povo. O segundo mandamento a ser quebrado por Adão e pelos seus está entre seus 2 filhos. Os seus 2 filhos, Abel e Caim e Abel. Olha, o Caim quebra o 6º mandamento. Já estava lá, só não estava lavrado ou declarado para o Adão obedecer, porque não tinha ninguém com Adão, só existia ele e a sua mulher. Mas no projeto de Deus, os mandamentos já estavam todos lá. E a primeira coisa que os filhos do Adão faz, o Caim, é quebrar o 6º mandamento: não matarás, e ele matou o seu próprio irmão. E daí para frente, como é que se tornou a humanidade? Uma matança total. E hoje, como é que está esse mandamento aqui, não matarás? Como está? Hein? Tá tudo belezinha, como diz a gíria por aí, né? Tá tudo muito bem. Ninguém mata ninguém e o mandamento foi tirado para trás. Ah, então tá explicado. Então por que o pai vê sua filha desaparecer e quando vai procurar está lá um pedaço do corpo aqui em outro lugar? A mãe vê sua filha se ajuntar com um cara de mau caráter, daqui a pouco, quando vai ver, ela está morta. Daqui a pouco você está vendo o que está acontecendo hoje. É todos dessa forma. E aí vem um grupo de pessoas que diz que é político, que tem todo o apoio da igreja evangélica, que enche a sua nação de armas. O que essa pessoa está fazendo, irmão? O que essa pessoa fez durante todo o tempo? Quebrou esse mandamento: não matarás. Quebrou o 3º mandamento: não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. E o que vocês fizeram durante 4 anos?
tomou o nome do Senhor teu Deus em vão durante todo o tempo, por idolatrar um homem, por considerar ele como um mito dentro da igreja. Vocês quebraram por consequência logo de cara 3 mandamentos: não terás outros deuses diante de mim, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão, e quebrou aqui o 6º mandamento: não matarás. Por quê? É só você examinar a história. E o que aconteceu aí no passado, durante todo esse tempo? E o que está acontecendo agora? Não está prevalecendo a quebra desse mandamento? Então, já que o mandamento não existe, eu posso matar e fazer o que eu quiser, né? Então, apóstolo, eu posso chegar na sua igreja, porque aqui está, ó, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, que o 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu boi. Então, apóstolo, eu posso chegar na igreja e cobiçar a sua mulher? Você não tem o direito de falar nada, você tem que ficar mais caladinho. Eu posso, não posso, reverendo? Não posso, doutor? Eu não posso, missionário, cobiçar a sua mulher? Posso ou não posso? Porque o Senhor está dizendo aqui: não cobiça a mulher do teu próximo. Mas o Senhor diz que o mandamento não existe mais, então eu posso fazer isso livremente, meu Senhor. E o Senhor não tem moral nenhuma para falar nada, você tem que ficar calado. Você tem que me ver cobiçando ela, o que é teu, o teu carro, a tua casa, a tua família, as tuas filhas, e você ficar totalmente de boquinha fechada. Por quê? Porque você quebrou o mandamento. Você disse que ele não existe mais e que não existe a lei. Se não existe a lei que pune essa quebra desse mandamento e esse mandamento, o homem pode fazer tudo o que ele quiser, e é o que está acontecendo hoje. O ato de vocês, de acordo com a Bíblia, é pacífico de condenação e de intolerância espiritual da parte de Deus. Não vai tolerar vocês. Não vai. Por quê? Por que não, irmãos? Por que não? Quando os filhos de Adão, o Caim, investe em Abel para matá-lo, por inveja. A inveja e a cobiça é tudo a mesma coisa, né? Que a idolatria. Ele comete o primeiro assassinato. Daí para cá nunca mais parou. E Deus, durante esse tempo, foi passando por todos e buscando encontrar alguém para que ele pudesse restaurar o seu povo, levantar alguém para ele. Encontrou Noé com a sua família, sua mulher, seus 3 filhos e as suas 3 noras. Constrói a arca, a fim de alcançar ali onde ele pudesse aplicar os seus 10 mandamentos, para que o povo pudesse viver com ele e para ele. Não teve jeito, o povo se corrompeu. Foi terrível, foi a mesma coisa. Deus busca um homem pela fé, acha Abraão. Em Abraão ele dá determinadas leis e alguns mandamentos. Essas leis e esses mandamentos que ele deu para Abraão, que simbolizava a vinda dele e a criação daquela nação, e o levantar daquela nação, que era a nação de Israel, que foi levantada por promessa em Abraão, mas realizada só no seu neto Jacó. Só em Jacó que surge a nação de Israel. E quando a nação de Israel é estabelecida por Deus, que vai para o Egito e fica preso por 430 anos, eu estou dizendo preso, tá? No Egito, por 430 anos. Então, Deus levanta ali algo que pudesse resolver essa rebeldia do povo. Por quê? Porque era difícil. A lei que ele passou para Abraão não estava prevalecendo, não estava valendo, não estava o povo obedecendo. Ele aplica os 10 mandamentos e as leis para que Moisés e os filhos de Israel pudessem aplicar
para a sobrevivência deles mesmos. Mas também não foi assim. Não obedeceram. E a primeira coisa que Deus teve que fazer foi destruir os israelitas, que saiu do Egito para a terra prometida, enquanto Moisés estava no monte orando, buscando a comunhão com Deus para ouvir Deus falar para o povo. Constrói um bezerro de ouro, levanta um bezerro de ouro para adorar em lugar de Deus, e Deus não poupou nenhum deles, destruiu a todos. Agora, fala para mim, pastor. Para mim não, fala para a sua igreja e para o mundo inteiro. Acabou esse mandamento? Por que é que você diz que as igrejas que adoram ídolos, imagens, está condenado por Deus? Você diz que não tem salvação. Por que você diz? Você diz que o mandamento não existe mais. Não terás outros deuses diante de mim. Veja a tua hipocrisia, pastor. E tu se torna um pregador vão. Você entra em Tito, ou melhor, você entra em Tiago 1, está lá o mandamento que você disse que foi tirado. Tiago falando aqui sobre ele. Tiago, capítulo de número 1, veja aí o que o São Tiago diz, no versículo de número 26. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a sua religião é vã. A sua religião, pastor, é vã. Você que diz que os mandamentos acabaram, você que defende isso, você que me critica, você que me persegue, que diz que os mandamentos já foi, já acabou, você não passa de um cego, e de cara você quebra o mandamento, em vão me busca, em vão me adora, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Você quebra o terceiro mandamento já de cara. É isso aqui que você faz. Dizer que os mandamentos passaram, foi lá no tempo de Moisés, que Jesus foi um leviano e que Jesus não só quebrou a lei com os mandamentos, como ensinou a violar, fez tudo isso, é vão, rapaz. O que você está fazendo é vão. Você é réu de condenação. Você defende uma religião que não existe, uma crença que não existe, e esquece daquilo que é real, justo e verdadeiro, que são os 10 mandamentos e a lei divina. Porque a religião que você quer, a lei que você quer, que já passou em Cristo, essa você faz que nem os judeus, que até Paulo estava sendo enganado. Ou melhor, até Pedro estava sendo enganado. Se Paulo não chega, o pobre do Pedro teria sido condenado, porque teria entrado por um caminho de destruição, de quebra de mandamentos e de obediência e observação das leis reais que Deus deu para Moisés e para os filhos de Israel viverem. Então, desde Gênesis, os mandamentos vêm sendo quebrados, e Deus buscando restaurar o seu povo, buscando restaurar o seu povo, buscando edificar o seu povo através de leis e mandamentos. Mas não foi assim. Agora vem a igreja evangélica, essa igreja reformada, e aplica a mesma coisa, quebra os mandamentos do Senhor, dizendo que o mandamento não existe, ou melhor, já acabaram. Deuteronômio, capítulo de número 32. Deuteronômio 32, quando Deus orienta os filhos de Israel para que obedeça quando entrares na terra. 32 de Deuteronômio, no versículo de número 47. Diz-nos o Senhor: ela não é para vós uma palavra vã, antes é a vossa vida. Cumprindo-a, prolongareis os dias na terra que passais o Jordão e a possuir. Mandamento não é em vão, queridos. Mandamentos não é inútil. Mandamentos são justos, fiéis e verdadeiros. Mandamento é palavra. Palavra é ordem, é lei, é estatuto e mandamento. A de Deus é essa aqui. E Jesus está dizendo: se obedecer os meus mandamentos,
Se não tiver a palavra como vã e os mandamentos como em vão, vou prolongar os dias de vocês na terra de Jordão, ou na terra de Canaã, quando atravessaram o Jordão, na terra prometida. Mas esse povo aqui, nem eles entraram, porque antes de entrar na terra já desobedeceu os mandamentos. E assim está hoje a igreja que se diz evangélica, quebrando os mandamentos, desobedecendo os mandamentos e andando em vão diante de Deus com as suas próprias religiosidades. Então já lemos aqui Tiago para provar para você que os mandamentos, todos eles, estão no Novo Testamento. Não observa, não vive, não prega, não ensina quem é rebelde e quem já está condenado. E vou te provar daqui a pouco que já está condenado, viu? É a Bíblia que está dizendo: quem não obedece os mandamentos, quem não obedece as leis dadas por Deus a Moisés no monte, os 10 mandamentos e a lei. Estou falando de 10 mandamentos e de leis que tiraram, que Deus trouxe escrito por ele para Moisés nas 2 tábuas. Aquelas leis e aqueles mandamentos, se você não obedece, Cristo Jesus, pela sua palavra, está dizendo: você é vão a sua religião e a sua fé. Mas mesmo depois de Paulo fala tudo sobre fé, mesmo depois de tudo que Paulo fala sobre a fé, que Jesus falou a fé, da fé conquistadora que Abraão conquistou, a terra que tornou o seio dele, que tornou um vencedor, que a fé abalou ou que a fé conquistou todos os pontos da terra, a fé de Abraão. Mesmo assim, a graça para você é em vão. Por isso é que Paulo diz no capítulo lá em Coríntios que você, se ouvires hoje a palavra de Deus, não endureça os vossos corações. Por quê? Porque não pregou em vão, mas aquele que recebe em vão o Senhor Jesus é aquele que abandona as suas leis, os seus mandamentos e a sua verdade. Esses serão condenados. Estou te falando dessa lei, não das leis que acabaram e que tiveram o seu tempo, o seu fim, e que vem desde Abraão. Essas leis acabaram sim em Cristo, como por exemplo 7 festas judaicas que eles tinham lá em Israel, que comemorava a vinda do Messias, celebravam, festejavam, dançavam até, fazia tudo isso para a vinda de Cristo. Cristo veio, tudo isso passou, isto passou, mas mandamentos não. Vocês está entrando por um caminho de destruição. Então, se os mandamentos acabaram, meu querido pastor, posso chegar na tua igreja e cobiçar quem eu quiser. Você não tem o direito de falar nada. Você vai buscar a lei, vai querer me processar, fazer tudo isso que vocês fazem, mas tudo isso diante de Deus que vocês fazem é em vão. Por quê? Porque não há mais o mandamento da parte de vocês, mas a minha consciência e o meu evangelho me diz: respeitem os meus mandamentos. Por isso, respeita a tua esposa, respeito você, respeito o meu próximo, respeito os meus irmãos, as minhas irmãs. Por quê? Porque o mandamento me dá essa ordem. Respeitem, não cobice. Essa é a grande realidade. Você tirou o mandamento, você não tem o direito de falar nada. Se você tirou o mandamento, você pode ser roubado na sua igreja. Não é por isso que está tudo acontecendo nas igrejas? Não é por isso que o mundo está desse jeito? Não tem mandamento, vocês tiraram. Vocês disseram que tiraram. Mas Cristo, em cima dos seus 10 mandamentos e das suas leis, vai agir contra as nações. No dia que Deus começou a humilhar todas as nações da terra. O humilhador das nações está sentando no seu trono. O nome dele chama-se Anticristo. Ele é aquele que vai humilhar todas as nações. Vai humilhar os crentes? Não, não vai humilhar os crentes. O que ele vai fazer? Os crentes vai matar. Você está brincando, falar um negócio desse, vai matá-los? Como matou no passado, 1260 anos? Por uma santa inquisição? Foi assim ou eu estou mentindo? Busca na história, queridos. E as mortes mais terríveis, mais cruéis, que faziam eles contra aqueles que amam a palavra de Deus, que guardam os seus mandamentos
E aí vem a segunda besta, com o anticristo. Dessa vez já com o anticristo. Porque besta, meu querido, não é um animal que está vindo do mar, da terra, que está vindo aí do oceano, sei lá de onde ele está vindo, que ele está vindo aí com um rabão, uma cauda, um dentão terrível, para morder todo mundo, devorar, comer carne. Não é nada disso, queridos. Tudo isso são simbólicos. Há um regime de lei que já teve no passado, que durou 1260 anos, e que vai durar agora por um tempo que a Bíblia não deixa bem claro quanto tempo será. Mas que virá através de um anticristo. E o anticristo vai fazer o quê? Perseguir os cristãos, e com regime de muito mais crueldade do que foi o que passou. Porque se a glória da última casa é maior do que a da primeira, então pode ter certeza que as perseguições também serão muito maiores. Vocês estão achando que ser crente é só ir na igreja, bater palminha e fazer seus corais? Tudo isso pode ser feito. Mas se a vida não estiver maldade, o mandamento terceiro está quebrado. Em vão me buscam. E não tome em vão, porque você quebra o mandamento e você vai ser condenado. Essa é a grande realidade, queridos. Pode continuar me odiando, pode, não tem problema nenhum. O meu negócio aqui é pregar, é falar, é declarar e dizer. Se você não se arrepender, e se você, pastor, não virar sua cabeça para a realidade e ensinar o teu povo a obedecer, você está condenado. E vai com o teu povo, e esse povo vai todos contigo. Todos. Você, pastor, você, padre, você, apóstolo, você, quem quer que você seja na religião. Você vai cair nisso aqui. É vão. Então, o que Tiago está dizendo aqui, que a religião desse é vã. É em vão. Se não obedece, se não guarda, se não serve, os mandamentos quebrados não adianta. Então por que nós estamos vendo tanta destruição na terra hoje? O anticristo vai vir aí por causa disso. As leis foram quebradas. Foram quebradas as leis, e você saberá o que Daniel fala. Como foi quebrada essas leis? Você vai ver isso a partir do 7º mandamento. No 7º mandamento, nós veremos isso. O Senhor Jesus declarando, falando, nos alertando a que nós venhamos obedecer o nome dele e obedecer em primeiro lugar a sua palavra. Quem não obedece, eu obedeço a palavra e não guarda os mandamentos, você não obedece nada. Você está fazendo tudo em vão. É assim. Você precisa tomar posse da realidade, senão você perece. Quando nós falamos aqui sobre deixa eu ver aqui, o 5º mandamento. O 5º mandamento para frente, você vai ver as leis do anticristo. E você vai ver em Daniel que as leis já foram quebradas desde o princípio, por 1260 anos. Os mandamentos foram tirados pela religiosidade por 1260 anos, e a destruição que está aí por conta disso. E o anticristo virá para isso. Primeiro ele vem com ar de bondade para ele iludir o povo, e o povo abraçar ele. E aos crentes que não aceitam, que conhecem o evangelho, que guardam os mandamentos, o que ele vai fazer? O mesmo que a primeira besta fez: sacrificá-los, matá-los. Não fala isso, esquece isso. Põe a sua cabeça em Cristo Jesus, a sua mente em Cristo Jesus, e aguarde por isso. Porque talvez muitos de vocês que hoje está nascendo ainda, e tem uns que nem nasceram ainda, que está nascendo em berço evangélicos, que privilégio você tem, né? Você pode ainda alcançar alguma coisa desse anticristo. O anticristo não vem, ou melhor, a igreja não sobe enquanto o anticristo não reinar. E ele vem para isso, para que ele possa reinar. Ele tem que dominar as nações inteiras com as suas leis. Em algumas áreas já está dominada, em outras ele está lutando para isso, ele está trabalhando para isso. Não vai ter muito esforço não.
Só promessas e amor do dinheiro resolve tudo. Ele vai estabelecer tudo isso. É muito fácil, né? Para ele é muito fácil. Porque os homens vão de mal a pior, diz Paulo, enganando e sendo enganado. Então, esse mandamento quebrado gera tudo isso. Vamos ver no Novo Testamento se ele está quebrado mais em algum lugar, se está em desobediência, e se o Novo Testamento também fala sobre esse mandamento, fala sobre a obediência a esses mandamentos. Vamos acompanhar e nós saberemos. É só uma questão de ler e de meditar. Abram comigo aí também em Mateus 6. Mateus 6. Vamos ver o que Jesus fala sobre esse mandamento. Se esse mandamento incomoda a Cristo ao ver o comportamento dos discípulos, que era da linhagem de Israel, que era dos judeus, e dos fariseus. Mateus 6 e versículo de número 5. Nos diz a Bíblia Sagrada: e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para ser visto pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. É isso que você quer, né? Ser chamado de rabi, de doutor, disso, daquilo, né? Na igreja, na religião, né? Isso que você gosta. Vamos ver o que Jesus diz aqui? Versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que necessitais antes de lhes pedir. Então aqui está. Aqui está. Tudo que eles estão fazendo hoje. Olha a igreja, irmãos, que você frequenta. O que é ensinado para você? O que é pregado e falado para você? O que eles dizem lá dentro para você? O que você faz na igreja? E qual é a sua postura no mundo em que nós vivemos, diante da sociedade, biblicamente falando? É você que tem que examinar você mesmo. Não adianta você querer ficar revoltado com o que o pregador está falando. O que você precisa fazer é se converter. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, o Senhor Jesus falando aos seus apóstolos e dizendo para eles: quebrar o mandamento, o terceiro mandamento, pode fazer o que quiser, porque tudo será em vão. Toma o nome do Senhor teu Deus em vão. É o que os fariseus faziam. Quebrou o mandamento, desobedeceu. Versículo de número 25. Tu disseste pela boca de Davi, teu servo: porque brama as gentes e os povos pensam coisas vãs. Levantem-se os reis da terra e os príncipes ajuntam a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Olha aqui. Levanta todos os povos da terra, todas as religiões, acabou os mandamentos, quebraram os mandamentos, tirou a lei. Aí, em vão. O que eles estão fazendo e o que você religiosamente está fazendo. Quebra o terceiro mandamento, não tem salvação. Vou provar para você dentro da Bíblia. Discute sobre religiões e leis que já acabaram.
mas a lei que é para viver. E que para você obedecer, você joga ela fora. E é em vão que você fala. Capítulo de número 4 de Romanos. Acompanhe, por favor. Romanos capítulo 4. O versículo de número 14. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa é aniquilada. Veja o que Paulo está dizendo aqui. Se os que são da lei os que têm a promessa, olha aí, ó. Pois se os que são da lei são herdeiros, então eles não têm nada, é tudo em vão. Que lei? A lei que eles esperavam, a lei que eles receberam e que eles viviam desde Abraão e que em Cristo Jesus seria tirada. Paulo está dizendo aqui, ó, se eles têm a promessa através dessa lei, tudo que eles fazem é em vão, não tem nada. A fé é abolida. Olha aí. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. A promessa do Messias ter vindo em cima daquela lei, e se eles ainda vivem em cima daquela lei, se eles abraçam aquela lei ainda, então Cristo para eles não é nada. Joga fora essa lei que foi tirada. Abraça Cristo e as suas profecias e a fé e a promessa, e viva a sua lei e os seus mandamentos, que perdure para sempre, para que você possa ser salvo. Porque a fé deles estava sendo aniquilada. É vão a promessa que Deus fez para eles. A promessa que Deus fez para eles, que Cristo viria através deles. Cristo veio ou não veio? Então, se Cristo veio, joga fora determinadas leis. Abraça os 10 mandamentos. Você vai saber qual é a lei que você tem que deixar. Você vai saber quais são as leis que saíram. Assim que nós terminarmos os mandamentos, nós falaremos sobre elas. Que para você ficar a entender tudo o que Paulo está dizendo e tudo que a Bíblia fala e não perecer. 2 Coríntios, ou 1 Coríntios 15. Estou mostrando isso para você porque você disse que não tem mandamento no Novo Testamento. Cego, como diz a Bíblia, é aquele que não quer ver, né? Não querem ver a realidade. Então diz que não tem mais mandamentos. Versículo de número 14. Se Cristo não surgiu, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Ora, se Cristo, Paulo está dizendo, que é o autor de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, que deu as leis, os mandamentos, e que vive sobre ele, e que vê em cima das leis dos mandamentos, e prevalece em cima de tudo isso, não ressuscitou, não é vivo, tudo que nós fazemos, quebrando os mandamentos, quebrando as leis e desobedecendo ao Messias, é vão, é mandamento quebrado, é o terceiro mandamento passado para trás, não funciona, vai ser condenado. 5 de Tiago. Tiago 5. Veja o que diz a Bíblia. Versículo de número 12. Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela lua, ou melhor, não jurei nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Seja, porém, o vosso sim, sim, e não, não. Para que não serdes condenado. Em vão não, meu irmão. Em vão não. Não tome. Não tome o nome dele em vão, você vai ser condenado. Leia para trás, do verso 1 até chegar esse 12 aqui, e desse 12 até chegar no fim que você vê Santiago, apóstolo de Cristo, dizendo a você, se não obedecer a 10 mandamentos, serão condenados. Agora você vai abrir em Tito. Tito,
o que Deus diz aqui sobre a lei que acabaram, as leis que acabaram e a lei que prevalece. Tito, capítulo de número 3, versículo 8. Fiel é a palavra, e quero que a proclame com firmeza, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens, mas evite questões tolas, genealogia e contendas e debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs aos homens fáceis. Depois da primeira e segunda admoestação, evite-o, sabendo que esse tal está pervertendo e vive pecando, e já por si mesmo está condenado. Aqui está Paulo. Que lei é essa aqui que Paulo está falando? Acabou. Aquela que foi tirada, aquelas que saíram. Para de falar sobre essas leis como estava Pedro falando, como estavam os judeus falando, como eles foram crucificados, mortos como Pedro e tantos outros, por não aceitar as leis que eles traziam, que já tinha acabado em Cristo, e por aplicar os 10 mandamentos e as leis que Deus deu a Moisés no monte. Por isso, eles queriam que vivesse a lei deles. Aqueles queriam. E é assim hoje. Hoje é assim dentro da religião e dentro das igrejas. Tem que viver o que eles querem. Tem que aceitar o que eles querem. Tem que viver o que eles dizem. Não tem que viver o que a Bíblia diz. Por isso, os mandamentos foram por eles passados para trás, mas por Cristo prevalece. E os tais que Jesus está dizendo aqui através do apóstolo Paulo, não adianta nem mostrar. Por si mesmo, já busca a sua própria condenação. Quebrou as leis e o mandamento, querido, está condenado. Que lei? Os 10 mandamentos e as leis dadas por Deus nas 2 tábuas para Moisés lá no Egito. Quebrou? Quebrou. Está condenado, não tem saída. É Paulo que está dizendo aqui, ó. Não busque questionar aquelas leis que eles, que passou, que já foi, Cristo já veio, aí está a graça para salvar. Obedeça a Ele, as suas profecias, os seus mandamentos e a sua lei que edifica. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás. Porque quem mata, quem rouba tem consequência, não faça isso, e as leis estão aí aplicadas para isso. É isso que Paulo está dizendo. Quem não obedece isso aqui e quer discutir sobre aquela que acabou, está buscando a sua própria condenação e por si mesmo está condenado. Não se condena a si mesmo, queridos. Porque quem não obedece às leis e os mandamentos estão condenados. Não vai ser condenado, já está condenado. Jesus disse, através do apóstolo João, quem comete o pecado é do diabo. Porque o diabo para isso, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Não vai ser do diabo, é do diabo. É a Bíblia que diz, é João que diz. Então não adianta questionar sobre coisas inúteis. Leis que já foram, já acabou. Mas é essas que você quer viver. É essas que você quer abraçar. É como os judeus com Pedro, né? E quase que Pedro vai. Mas os 10 mandamentos que os apóstolos cobram aqui, para que a tua vida não seja aquela que quebra o mandamento do Senhor, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, essa você não quer aplicar, pois é por essa que você vai ser condenado. Por não obedecer, fazer como os judeus que Jesus disse lá nas praças, os fariseus e todos eles. Volta para o Evangelho, queridos. Há tempo. Você tem oportunidade. Não deis lugar ao diabo, é o que Paulo diz. E quando você tira os 10 mandamentos, você diz que o diabo pode matar,
pode roubar, pode destruir, fazer de tudo dentro da igreja. Porque os mandamentos dizem: não matarás, não roubarás, não adulterarás, não furtarás. Tudo isso diz os mandamentos. E você diz que tudo isso acabou? Você dá ao diabo todo o campo e abre toda a porta para ele entrar e destruir a criação divina e o que é de Deus. Você é responsável por tudo isso que está acontecendo na terra. Você não está condenado. Ou melhor, você não pensa que está libertado, que está liberto. Você já está condenado. Você pode ter sido liberto, mas aplicando isso, você está condenado. Quem diz é a Bíblia. Fale com Deus. Pergunte para Deus. Não tem uns que oram assim? E um dia desse eu vi um orando aí dizendo: não temos condição, Pai, de guardar teus mandamentos. Tu sabes que nós somos frágeis, Pai. A mesma coisa de Arão. Quando levanta o bezerro de ouro, o filho de Israel, e ele, Arão, faz isso, e Moisés desce, que ele chega lá para perguntar para Arão: o que foi isso que tu fez, Moisés, Arão? Por que tu deixou o povo fazer um negócio desse? Por que você fez isso, Arão? Arão disse: meu Senhor, tu sabe que o povo é propenso ao pecado. Assim é eles. Somos fracos, Senhor. Somos propensos ao pecado, Senhor. Não nos castigue, nos ajuda. Não dá para nós cumprir os mandamentos. Nós não aguentamos. A tua oração é como aquela oração daquele moço da praça: em vão me buscam, em vão me adoram, quebra o meu mandamento, quebra todos os mandamentos. Por isso você não pode ter moral para nada no que diz respeito à vida espiritual dentro da sua igreja, meu querido. Vida humana você pode ser o que você quiser, mas espiritualmente você não tem moral para nada dentro da sua igreja. Você fala o que você quiser, mas Satanás é o dominador do lado de dentro. Esquece, não adianta falar comigo, vai falar com Deus. Quem domina lá dentro é o diabo. Você quebrou os mandamentos e as leis divinas, é ele que toma conta lá dentro. Pode ter certeza disso, fala com Deus. A Bíblia não diz: não julgueis para que não seja julgado. Por isso que estou dizendo isso. Por quê? Porque Jesus disse: vocês não me ouvem. Eu não julgo a ninguém, não vim aqui para isso. Mas a palavra que eu vos tenho pregado é essa função de julgar. É ela que está julgando vocês. É Moisés que vos condena. É Moisés que vos julga. Porque vocês jogam para trás o que Deus mandou que aplicasse. Mandamentos são eternos. Você verá isso dentro da Bíblia. Vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra, pelo seu amor tão grande para conosco, pelas tuas muitas misericórdias. Muito obrigado por mais um vídeo que nós aqui estamos ministrando. Que tu faça com que essa palavra chegue a muitos corações que até agora não conseguiu vir ao certo o que é mandamento, o que é lei, o que foi tirada de leis, o que era leis que foram ultrapassadas, e eles estão nessa condenação. Mas tu, ó Deus, há de nos dar graça para ensinar toda a verdade, porque assim aplica o teu versículo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nos ajuda, Senhor, nos dê graça, socorre a nossa nação, visita os enfermos nos hospitais, nos leitos de dor, visita os velhos, os anciões, os jovens, as crianças, os lares, as vidas, os desempregados, as autoridades constituídas por leis. Visita os que estão nos presídios, tenha misericórdia, são vidas que te pertencem, são seres humanos, e da prisão tu tirou homens fiéis e tementes a ti que ficaram na história da tua palavra, Pai. Tenha misericórdia de cada um, tenha misericórdia do teu povo. Nós te pedimos, Pai, e te agradecemos. Nos abençoa. Obrigado pelo ar que respiramos, pela chuva, pelo frio, pelo calor, pelo grão, pelo verde, tudo aquilo que nos alimenta. Obrigado pela nossa saúde. Obrigado por tudo. Que tu seja glorificado hoje e para sempre, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Fique na paz. Até o nosso próximo vídeo. Amém.